Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de quem nasceu para poder cuidar e utiliza a fisioterapia como propósito de vida. Falo dela, a fisioterapeuta veterinária Brenda Tiradentes, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Brenda, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos depender de quem tá, da hora que a pessoa está assistindo. Eu fico muito feliz com o convite. É um desafio para mim, muito grande. Mas eu fico muito feliz, que eu acho que é uma área que pouca gente conhece, sim, muita gente precisa, sim, e a pessoa às vezes não tem nenhum conhecimento para chegar até mim. Com certeza. E aí eu acho que vai ser uma forma também de agregar, né, para a cidade, para as pessoas que assistem, que nem são daqui, mas que vai ter uma luz maior no tratamento dos petzinhos. E em relação à sua vida como fisioterapeuta, vamos pegar uma parte importante da sua escolha para fisioterapia, mas sem necessariamente entrar na fisioterapia veterinária. Como era a Brenda Tiradentes nos tempos de Colégio Bituruna e Genoma? Ah, a Brenda... Eu sempre fui a santinha, né? Sim, eu sempre fui agitada, sempre fui a que fazia bagunça, a que a mãe chamava na escola, que todo mundo tomava recuperação e a mãe era chamada, e eu. Porque eu atrapalhava o rendimento, eu não conseguia parar quieta. Então, assim, eu falo que eu nunca passo mal. Eu sou uma pessoa que nunca gripei, eu sou uma pessoa que nunca tenho nada de doente. Mas eu quebrava com força. Então, eu sempre tô machucada, eu sempre tô com hematoma, eu sempre tô precisando me reabilitar. E aí eu falei, não, nada melhor do que eu ter que passar por isso e também poder ajudar as pessoas dessa forma, né? Então, foi uma sequência de história para eu chegar até esse ponto que eu cheguei. Em relação aos tempos de escola, eu costumo dizer, Brenda, que somos praticamente da mesma geração, então, assim, eu tenho muita saudade dessa época em alguns momentos da minha vida atual, no presente, porque a vida era muito boa, né? Era muito tranquila, você só tinha ali de preocupação passar de ano, não tomar recuperação, pro seu pai ou sua mãe te dar um presente, ou para você poder ir na viagem dos sonhos. A vida era muito mais leve, era muito mais tranquila. Não que ela não seja boa hoje, obviamente que é, mas em relação às nossas obrigações e responsabilidades, há 10, 15 anos era muito mais tranquilo, não tínhamos preocupação nenhuma. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio Bituruna e Colégio Genoma? Aquele tipo de lembrança que toda vez que você passa em frente aos dois colégios, vem na sua cabeça na hora. Nossa, acho que as amizades. Não tem... Eu falei que... Até que no Genoma não tanto. Eu fiz amizades no Genoma, mas não foi aquela coisa do Ibituruna, né? Sim. Que era meu pai estudou com o pai do fulano, com a mãe do fulano. Sim. Então, assim, a mesma geração parece que teve filho na mesma época. Então, a gente tinha uma amizade. E, às vezes, a galera do Genoma eu não tenho tanto contato, apesar de eu ver, ter uma recordação boa. Mas a turma do Ibituruna é a turma que eu tenho até hoje, né? Que legal. Todo mundo... Ninguém mora aqui, todo mundo foi morar fora. E aí, quando encontra, é como se não tivesse separado. Então, acho que nesse quesito aí, eu acho que são as amizades mesmo. Que legal. E em relação ao que você faz hoje, você que escolheu a fisioterapia veterinária para sua vida ou ela que te escolheu para ela? Ela que me escolheu, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu entrei na faculdade, meu pai mexia com fazenda, meu avô era fazendeiro. Sim. Então, assim, a linhagem toda era de animais de grande porte. Sim. Reprodução, leite, corte, essas coisas mais relacionadas a animais grandes. Então, eu já entrei na faculdade querendo essa área, né? Querendo continuar o legado que existia na família e tudo mais. Fiz a faculdade inteira baseada em reprodução e leite. Então, eu trabalhava com hormônio, eu escrevia muito artigo, apresentei artigo até fora do Brasil, mandei artigo, essas coisas. E formei empregada nessa área. Só que aí, o que aconteceu? Um mês antes de eu pegar meu diploma, eu sofri um acidente. E aí, eu literalmente quebrei da cabeça aos pés. E aí, esse negócio ficou, né? Minha mãe muito preocupada, meu pai faleceu no meio da faculdade, então era só eu, ela e meu irmão. Sim. E aí ficou aquela coisa, né? Eu fui para esse emprego, mas aí eu não estava me sentindo bem, não pelo emprego em si, um emprego maravilhoso, as pessoas maravilhosas me acolheram de uma forma que eu nem esperava, né? Até por ser mulher e mexer com leite, né? Com animais gigantes, tem um certo preconceito. Mas não deu para mim. E aí eu pensei, né?
preciso recomeçar. E aí eu falei, eu sempre gostei de clínica de pequenos, apesar de eu não focar nisso na faculdade, a gente trabalha com isso lá também. Exato. E aí comecei a atender na clínica e sempre pensando numa especialização. Aí um dia eu pensei, falei assim, gente, é uma coisa que não tem aqui, é uma coisa que é muito difícil, que assim, eu tô fazendo um trabalho, eu acho que mais do que com os pacientes, com os veterinários. Exato. Porque como a gente não tem esse recurso, todo recurso que a gente não tem, a gente precisa dar um jeito. E aí eu chegando com isso, eu fui muito acolhida. Que legal. E aí eu falei, não, vou começar a reabilitar. Eu precisei, e aí eu falei, nada melhor do que eu retribuir da forma que eu conseguia conciliar a minha profissão com a minha história de vida. E em relação ao que você faz nos tempos atuais, como é ser para você fisioterapeuta veterinária? Eu falo que eu não escolhi fazer fisioterapia e acupuntura, que eu sou acupunturista também. Eu falo que eu escolhi acolher. Sim. Porque o que acontece? A minha especialização é em reabilitação. Aí engloba fisioterapia e acupuntura. Mas eu não tenho uma reabilitação só com paciente. Eu tenho toda uma história com os clientes. Eu não tenho clientes hoje. Eu tenho amigos, eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que me ajudaram de uma forma que você não acredita. Eu falo que a sessão de fisioterapia é fisioterapia pro animal, é acupuntura pro animal. E é uma terapia tanto para mim quanto para os próprios clientes. Que todo mundo virou da minha família. É conta história, é acolhimento, porque não na maioria das vezes a gente tem o resultado que a gente espera, né? Que a gente deseja. Na medicina humana não existe. Então, na veterinária também, infelizmente, acontece isso. Então, eu preciso acolher o cliente também. Sim. Então, eu falo que essa área é uma área de acolhimento, que eu não escolhi só reabilitar. Eu escolhi fazer parte da família do paciente e do tutor. Então, é mais ou menos isso aí que eu faço hoje em dia. Aproveitando o ensejo, o que mais te encanta em ser fisioterapeuta veterinário? Ai, o sorriso do cliente. Sério. Eu falo que às vezes, nem eu acredito no poder que tem essa área. Porque o que acontece? Eu fico tão nervosa, eu fico tão bitolada quando o animal tá mal, que eu falo assim, eu falo com o cliente, eu falo, não é só você que tá mal. Eu choro junto, eu fico desesperada. As meninas hoje, como eu trabalho em várias clínicas, os veterinários me ligam, eu falo, peraí que eu tô chegando. Fico desesperada junto com o dono, choro quando tem que chorar junto com o dono, eu não abro mão de nenhuma emoção minha, que eu acho que quando a gente perde essa emoção, é óbvio que às vezes fica uma coisa um pouco menos profissional, mas eu acho que o acolhimento, eu acho que eu demonstrando essa atenção, o tutor se sente confortável. E aí às vezes eu esqueço de filmar o paciente ruim, e aí chega no outro dia o paciente andando, o cliente chorando, é aquela coisa, eu choro junto. Então eu acho que essa partezinha da gente ver a evolução e eu comemorar como se fosse a primeira, que é, assim, surreal. Fico com vontade de mostrar, assim, olha aqui, ó, meu paciente, olha aqui. Ainda aproveitando o gancho nessa parte que dá pra ver que faz brilhar os seus olhos em relação a essa questão do acolhimento e do sorriso do cliente, dentro de toda a sua trajetória como fisioterapeuta veterinária, qual que foi o atendimento ou o relato mais emocionante? Aquele que você se lembra todos os dias trabalhando? Do meu cachorro. O que aconteceu? Esse cachorro foi um cachorro que estava num abrigo e a história não é muito compatível com o que eu acho que aconteceu, né? Como profissional, inclusive. Exatamente. O cachorro, diz o protetor que deixaram na porta da casa dele depois de um atropelamento. Só que o cachorro tinha 40 quilos, né? Um cachorro grande. E ele não estava andando. E aí, beleza. Peguei o cachorro ficou internado e tudo mais. Só que não tinha escoriação. Eu já fui atropelada, eu já tive várias. Então, assim, eu sei como que é um paciente traumatizado nesse nível de histórico. Mas, eu sempre repito, biologia não é matemática. Não é porque eu acho que não foi daquele jeito que não tem como a gente determinar. E, assim, não é meu foco também. O meu foco é da porta pra dentro. E a gente começou a reabilitar. O que aconteceu? 15 dias, um paciente que era um paciente resgatado, não tem tutor, a pessoa acolheu na boa vontade dela, né? Não tem tutor e ficou gerando gasto. Infelizmente, essa parte pega pra gente também, né? Então, isso a gente também tem que pensar. Claro. E ele tava maravilhoso. Ele não andava e não fazia xixi, mas tava bem. Tava respirando, tava com os parâmetros todos em dia, os exames todos ok. E aí, depois de 14 dias internado, um paciente grande,
O protetor, junto com a equipe e tudo mais, decidiu que seria melhor fazer eutanásia. Porque é um paciente, esse protetor ele tem mais de 100 cachorros, e é um paciente que precisa de sondagem, precisa de um acompanhamento mais específico. E eu fui contra, chorei, bati a perna, falei que se ele fosse fazer eutanásia eu ia embora, aquela loucura. Aí, o meu antigo chefe chegou pra mim e falou assim, então o que a gente vai fazer? Eu também não concordo, mas a gente precisa de uma estratégia. Claro. E eu morava num apartamento. Falei, eu vou levar. Aí ele, tá doida? Falei, vou levar. Coloquei debaixo do braço, vazei pra minha casa com ele. E aí, como eu era um animal de rua, sem vacina, sem nada, pedi alguns testes de algumas doenças que são zoonóticas e tudo mais, que colocaram em risco a saúde. E eu tenho outro cachorrinho também que foi reabilitado. Então, assim, eu pensei como um todo. Claro. Deu tudo ok, foi pra minha casa. Como eu não levava ele lá por causa de infecção, essas coisas, que é um ambiente hospitalar, de qualquer forma, eu comecei a reabilitar em casa, só com a acupuntura, com o poder das agulhinhas. E a gente chama de cinesioterapia, que são os alongamentos, né, com o paciente que tem redução de mobilidade. E aí, sondava 4 vezes por dia. Ele me acordava 2 horas da manhã, 7 horas da manhã. Na hora do almoço do hospital eu ia, que era 2 horas da tarde e 8 horas da noite. E comprei remédio fora, não tinha nem a farmácia de manipulação aqui, tive que comprar remédio fora. Comprei 100 cápsulas, com 2 ele voltou a fazer xixi. E foi começando a melhorar os sinaizinhos e viveu comigo 1 ano e meio, andando perfeitamente. Então, às vezes, quando o tutor tá muito sem esperança, eu falo assim, gente, infelizmente, nem na medicina humana a gente consegue garantir, né? Essa certeza que vai andar, essa probabilidade de evolução. Mas eu vou te mostrar o meu. O dia que ele chegou e como que ele partiu. Então, assim, esse é a minha vida, esse cachorro. Então, todos os dias eu tenho a pata dele tatuada, que eu falo que ele vai continuar comigo. Então, eu acho que é o caso que mais vai me acompanhar até quando eu estiver atendendo. Eu observo muito na relação de nós, seres humanos, com os animais de estimação, que ali não é uma relação, é uma espécie de troca de amor e sentimento que são misturados e juntados perante a todo esse, como eu posso dizer, todo esse zelo, cuidado e carinho que o dono de um animal de estimação tem para com o seu animalzinho. E você, que imagino que antes de sonhar em ser fisioterapeuta veterinária, você já era uma mãe de pet, você já era uma pessoa que sempre amou os animais. E depois, sendo uma profissional, imagino que você passou a amá-los ainda mais. Eu confesso que nunca tive esse amor comigo em relação a animais de estimação, até porque eu nunca tive animal de estimação. Sempre morei em apartamento e tal. Mas eu acho muito lindo quem tem esse tipo de relação. De onde que vem, na sua visão, como alguém que ama e passou ainda mais a amar, passou a amar ainda mais como profissional, de onde vem esse zelo, cuidado, carinho e afeto que nós, seres humanos, temos com os animais de estimação? Hoje, eu acho que a realidade do atual do mundo já beneficia esse contato, né? Hoje, isso é estatística, as pessoas têm menos filhos e têm mais apego com pet. No meu caso, eu sempre tive. Eu sempre fui criada, sempre tendo cachorro em casa. É daquela época que cachorro é proteção, tá? Tem um cachorro bravo em casa, tinha o pet. Só que eu cresci, eu passava férias na fazenda e tudo mais. E aí eu comecei a querer cuidar dos animais por causa de uma porquinha. Olha! Nasceu, não mamou nem o colostro, eu peguei. E minha mãe, não vai pegar. Meu pai, deixa, vai morrer. Não mamou nem o colostro e tudo mais. E eu cuidei. Ela ficou grande, virou uma leitora. Eu morava na ilha. Todo mundo da ilha conhecia minha porquinha. Às vezes ela dava uma fugida, eu ia chamando. Então, assim, foi... E ela chamava Santinha, por causa do meu apelido. Sim. E então, depois dela que eu aprendi a cuidar. Porque, assim, quando a gente é criança, a gente gosta. Eu falo que a frase mais errada que existe é: eu amo animais, eu vou fazer veterinária. Porque, se for pensar, a gente não vai no médico quando a gente tá bem. Né? A gente só vai no médico quando a gente tá mal. Exato. E dependendo do animal, por exemplo, o gato, a gente só consegue perceber que ele não está bem quando tá muito grave. Então, eu falo que gostar de animal
não ter, às vezes, o psicológico para atender. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto da área de trauma. Então, assim, chega bicho que, às vezes, eu não consigo nem sei por onde começar. Às vezes, eu pego o animal, assim, radiografo para eu ver o que eu posso, o que eu não posso mexer. Fratura exposta, aquelas coisas que são mais feias pra gente. Então, assim, é um animal que tá sentindo muita dor, é um animal que tá passando muito mal e que a gente não pode fazer nada como dono. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu amo animal, tô pensando em fazer veterinário. Eu falo, olha, não é amar o animal, é amar cuidar da saúde do animal, que é muito diferente uma coisa da outra. Sim. Então, eu falo que tem esse impasse aí de gente com bicho. Sim. Por causa disso. Porque a gente fica pequenininha, eu quero ser veterinária. Por quê? Porque eu amo meu cachorro. Mas na hora que a gente cresce, a realidade é completamente diferente. É uma profissão valorizada nos tempos atuais? Não. Na minha área, eu não tenho muito o que reclamar, para ser sincera. Sim. Porque eu acho que o meu serviço de acolhimento é até diferente das fisioterapeutas veterinárias que eu conheço, que eu trabalho, que eu estava no congresso semana passada com elas. Porque o que acontece? Eu conheço pessoas da minha área que são de lugares mais desenvolvidos. Então, por exemplo, aqui em Valadares a gente não tem neurologista, né? O ano que vem teremos, vai ter. Se Deus ela quiser, mesma. Mas a gente não tem. Sim. Então, tudo que passa pra mim, às vezes, porque você vai pensar, você se lesiona, você vai no ortopedista, você vai no neurologista e ele te caminha assim, eu quero que você faça 10 sessões de fisioterapia para fortalecimento de tal musculatura. Não, chega pra Brenda assim, eu não sei o que eu faço. Acordou, tá assim, e aí eu tenho que fazer a consulta, eu tenho que acolher, eu tenho que explicar, eu tenho que pedir exame. Então, assim, é um trabalho de fisioterapeuta, mas é um trabalho completo. De médica e de fisioterapeuta. Sim. Que, na verdade, eu não sou fisioterapeuta, né? Eu sou fisiatra. Eu trabalho com a fisioterapia na medicina. Então, é remédio, é exame, é um todo. É um acolhimento, é como se fosse uma consultoria do paciente Sim. como um todo. Então, eu não tenho muito o que reclamar, mas, assim, é uma profissão que as pessoas exigem da gente como profissional, porque, assim, se você chega até mim, você já chega falando assim, eu quero o melhor pro meu animal. Exato. E eu quero que meu animal receba um atendimento médico. Sim. Então, a exigência é essa. Mas aí a gente pede um exame, aí a pessoa já... Não, mas você é médica, você tem que olhar e ver o que é. Então, assim, não equiparem, sabe? Sim. As pessoas querem o melhor atendimento e elas estão corretas em relação a isso, Exato. Mas não querem pagar. Na parte clínica, a gente vê muito isso. Na minha parte, eu já acho que a cabeça da pessoa é diferente. Porque eu acho que a cabeça da pessoa que já aceita fazer uma fisioterapia, quem vai fazer fisioterapia Sim. no cachorro? Já é uma pessoa que já tem uma mente mais aberta, que já tem um carinho diferente. E até um conhecimento da importância da sua área pro animal. Que já acha que vale a pena. Então, assim, eu não tenho muito problema na minha área. Mas como eu trabalho com clínica também, eu trabalhei com clínica 6 anos da minha vida, a gente vê esses embatezinhos. Mas, assim... hoje em dia já melhorou, sabe? As pessoas já estão bem mais mente aberta. Mas é um pouco difícil ainda. Você que tem a vida no campo ligada à sua existência aqui na Terra, desde os primórdios da sua vida. E também tem relação com os animais de estimação, ou seja, os animais menores. E que, consequentemente, por ter uma vida no campo muito inserida na sua vida como filha, como irmã, enfim, também já teve ou continua tendo contato com os animais de grande porte. Cuidar de animais, parece uma pergunta óbvia, mas para quem é leigo, às vezes não é. Cuidar dos animais de grande porte é muito mais complexo e demanda ali um conhecimento, uma experiência muito maior do que cuidar de animais de estimação menores? Não, eu acho que é diferente. Sabe? É diferente cuidar de um gato e cuidar de um cachorro, pra você ter ideia. Sim. Que a gente tem a gente subdivide, né? Entre animais de pequeno porte e animais de grande porte. Mas aí, nessa divisão, ainda tem a subdivisão. Então, gato é completamente diferente de cachorro. Exato. Completamente. Nível de limitante de dor, de sintomatologia clínica, não tem comparação. Não é um cachorro menor, que a gente escuta muito falar isso. Não é um cachorro menor, de forma Sim. nenhuma. E na parte de grandes também é completamente diferente. A gente baseia em bovino e equino, Sim. né? Então, bovino, geralmente, né? Hoje a gente já até vê na internet uns que já tem umas domesticação assim, já faz carinho. Mas bovino é corte, é leite, que é corte, que é carne, né? Pra venda. Leite e reprodução.
E equino tem a parte do esporte, de todo o manejo de status também, né? Então, assim, é completamente diferente um da outra. Então, assim, é espécies diferentes. Então, não tem como falar assim, é mais difícil. É porque é estudo isolado. Eu trabalhei a faculdade inteira com leite, fiz supervisionado no hospital de equinos. Nossa. E, assim, nada Sim. a ver uma coisa com a outra. Entrei na área da clínica, aí clínica de pequeno, a clínica é mais ou menos parecida, mas as patologias são diferentes. Por exemplo, boi tem um tipo de patologia, cavalo geralmente é ligado com ortopedia, com essas áreas, com mais cólica. Então, assim, é diferente, sabe? Não tem como eu falar que um é mais fácil, um é mais difícil, porque são áreas opostas. E agora, nesse meio de fisioterapia, eu tô arriscando um silvestre Olha ainda, né? ela. Eu tenho uma amiga que faz especialização em silvestre e ela tem parceria com o IEF, com o MAPA e tudo mais. Então, os animais resgatados chegam para ela. Sim. E aí, quando tem ortopedia, aí já liga. Aqui, ó, tem tal coisa. Aí a gente faz. Já fiz acupuntura no porco-espinho. Nossa Senhora. Que parou de andar e voltou a andar. Por causa do seu trabalho. Por causa do meu trabalho. Que legal, parabéns. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo fisioterapeuta veterinária? Eu acho que é ter a independência financeira, assim, de ficar tranquila, sabe? De não ter essa preocupação que era o meu maior medo, na verdade, dessa área, né? Porque quando eu pensei nessa área, eu tomei muita cortada, sabe? Só uma pessoa que acreditou. Falou, não, vai que nós estamos juntos e se não der certo... Legal. É a pessoa que eu falo no intuito profissional, sabe? Que se não der certo, nós estamos juntos e a gente reinventa, sabe? O resto, Brenda, ninguém paga, é uma área que não tem muito, não agrega muito, porque não tinha esse conhecimento aqui. E aí meu medo era de investir muito e não ter esse retorno. Porque clínica passa mal, né? Bicho passa mal. Então, de não ter esse retorno. E hoje, graças a Deus, esse medo... Era medo, né? Eu falo que não é nem preocupação, era medo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi focar mais nessa área. Apesar de eu não abandonar a clínica. Com certeza. Em contrapartida, qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar na área? Neurologia. Eu sempre quis fazer neurologia, né? Legal. Só que, na época, voltei para Valadares e aí tava tentando alinhar. E, assim, a gente pensa muito no profissional, mas a gente tem que alinhar com o pessoal, né? Sim. Então, é programação financeira, que não é barato. É só em São Paulo, que é a que eu quero, porque eu também não acho que vale a pena eu investir num lugar que eu posso arrepender depois. Então, fica todo em impasse. Aí, quando eu finalmente fiz a pré-matrícula, Covid. Falei, online eu não vou fazer. Não tem condição. É área muito detalhada. E aí, eu peguei... E falei, não, vou esperar. Sim. E aí eu eu trabalhava no hospital, saí do hospital, comecei a fazer volante, aí a vida muda toda de novo, programação toda muda. E aí eu falei, não, agora que eu estabilizei, vai ser o momento de entrar. Então, o meu objetivo é a neurologia. Em relação à fisioterapia veterinária e pegando todos os seus relatos voltados para o que você faz atualmente e por toda a ligação que você sempre teve com os animais desde os primeiros tempos, podemos dizer assim, no plural, da sua vida. Na infância, na adolescência, na vida adulta e agora como profissional. Não agora, mas já há bastante tempo. A palavra fisioterapia veterinária, qual que é o poder e o que ela representa para a vida da Brenda Tiradentes? Eu acho que é conquista, sabe? Eu acho que é tudo que eu acho que eu nem esperava que eu ia gostar tanto de fazer o que eu faço. Sim. Sabe? Eu falo que por esse assunto da veterinária, de valorização ou não, às vezes a gente desanima, às vezes a gente é muito respeitada, às vezes até por ser mulher. Sim. Então, assim, a pessoa fala mais alto e às vezes a gente até entende depois que tá aquele pessoinha que não tem como falar, passando mal, e a pessoa às vezes quer descarregar, às vezes acontece alguma coisa, ela quer culpar alguém, isso é natural do ser humano. Então, eu ficava meio com medo, né? Mas eu acho que fazer isso que eu faço é uma conquista sem explicação. Eu acho que é uma realização que eu não consigo mensurar, sabe? Eu acho que eu nasci para fazer isso. Então, eu não me vejo. Eu falo que eu vou entrar na neurologia e eu não tenho a capacidade de conseguir largar essa área.
E eu falo, e eu fico assim, eu sou meio tóxica com. Eu tenho uns pacientes, eu falo, gente, não tem como eu largar esse paciente. Né? Nem se ele quiser, não, sabe? Se não quiser, dorme que passa. É Sim. isso. Porque não tem como largar. Você que estudou, melhor dizendo, no Ibituruna e no Colégio Genoma. Isso há uns 10, 11 anos. Imaginava viver o que você vive hoje com a sua profissão? Não. Porque nessa época, eu falo que eu sempre fui à sombra do meu pai. Então, assim, meu pai era fazendeiro, eu queria mexer com gado de leite. Sim. Meu pai torcia pro Cruzeiro, eu torcia pro Cruzeiro. Legal. Então, meu pai fazia isso, eu fazia igual. Então, assim, eu sempre fui na sombra do meu pai. Sim. Todo mundo ficava zoando, que ele só chamava de menininha do papai. Então, assim, tudo, eu vivia minha vida em função do meu pai. Aí, no meio da faculdade, perdi meu pai. Então, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus, meu Claro. Deus, e agora? Eu não tenho outra opção. Falei, antes eu tinha a opção de errar. Fiz veterinário, eu não gostei. Tinha certeza que meu pai, não, faz outro curso, minha filha. Que a gente vai ver se vai dar bom. Meu pai falou em cena. Falei, e agora? Eu não tenho essa opção de errar. Sim. Meu irmão foi meu pai, meu irmão é mais velho. Então, ele foi meu pai e é meu pai até hoje, Claro. assim. Mas é aquele medo, né? Então, no meio, até o dia que eu formei, eu trabalhava com uma coisa. Depois que eu formei, que eu comecei nessa área de fisioterapia. Então, eu nem imaginava mexer com isso. Nem sonhava. Fala um dia de semana aí. Pode ser o dia que você quiser. Terça. Terça-feira, ou seja, hoje. Hoje, né? E às vezes tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, detesto a terça porque eu acho que ela é a continuação da segunda. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas desde pequeno eu sempre gostei da segunda-feira mais do que da terça. Não que eu amava a segunda-feira, mas eu sempre preferia a segunda do que a terça. E, obviamente, que a nossa vida é feita de dias da semana, né? Tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. E, normalmente, ainda mais nós que ainda somos jovens, graças a Deus, nós já estamos quase chegando lá. Eu sei que sim, você não, que eu tenho certeza que você é mais nova que eu. Mas nós sabemos que desde a infância, na época de escola principalmente, além dos feriados e do período de férias, a gente rezava para poder chegar à sexta-feira, para poder descansar, para poder brincar com os amigos, para poder, igual no seu caso, ir para a fazenda, ficar lá o final de semana todo e voltar só no domingo à noite. Então a sexta-feira ela tem esse poder na nossa vida, sempre teve, né? Ah, sextou. Não é o quintou, é o sextou, porque representa ali um momento que você vai ter de descanso, se você não for trabalhar, obviamente. A ansiedade, né? Exatamente. Às vezes tem gente quem não tem um amigo ou uma amiga que na segunda-feira já está planejando o que vai acontecer na sexta-feira. A sexta-feira, ela tem muito esse poder na nossa vida. E eu sei que na sua vida tem 2 sextas-feiras muito marcantes. E eu gostaria de começar falando da primeira sexta-feira marcante na sua vida. Infelizmente, as 2 sextas-feiras, a segunda a gente pode colocar até mesmo como uma espécie de renascimento. Mas a primeira sexta-feira, tenho certeza que foi a sexta-feira mais triste da sua vida, do dia 19 de janeiro de 2018. Eu queria saber de você o que representava o Celso Tavares para sua vida, que acabou virando uma estrela no céu, não só para você, mas para todos os seus familiares. E qual o tamanho da lacuna que ele deixou aqui na Terra para você? Então, eu fico até emocionada. Quando eu perdi meu pai, eu perdi proteção. Então, o que meu pai representava para mim era um escudo. Sim. Então, assim, eu morava em Alegre, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Alegre não tem ônibus direto pra cá. Então, assim, eu ligava pro meu pai e falava assim, papai, eu quero ir pra casa. Meu pai saía daqui, ia lá, me buscava, eu ficava, tipo, um dia aqui, meu pai me levava e voltava. Você entendeu? Tanto de sombra, né? Então, assim, quando eu perdi meu pai, eu achei que eu tinha perdido minha vida. E aí, eu falo que eu tenho tatuado 19, que foi o dia que eu renasci, porque eu aprendi a ver, que foi no intervalo de 3 anos depois que meu pai faleceu, que eu aprendi a ver isso como um recomeço. Porque quando meu pai partiu, eu achei que eu não ia ter sentido na vida. Tudo que eu fazia, eu fiquei 2 meses sem conversar, eu não conversava com ninguém. Só conversava com meu irmão e com a minha mãe. Minha mãe teve que ir pra faculdade comigo, ficar 1 semana, quando eu voltei. E assim, a minha mãe é uma vereadora. É acolhimento. Sim. Todo mundo ama. Eu falo que os meus amigos gostam mais dela do que de mim. E aí, o que acontece? Eu comecei a correr
correr. Toda vez que eu ficava nervosa, eu comecei a correr, porque eu falo que quando você tá correndo, ninguém te atrapalha. A gente para, né? E a minha mãe, naquela preocupação de voltar pra rotina, depois que eu tinha perdido meu pai, foi pra faculdade comigo. Aí eu chegava em casa, eu ia pra corrida, né? Chegava em casa, tipo assim, 50 pessoas dentro do meu quarto junto com a minha mãe. A intenção dela era me deixar um pouco, mas do jeito que eu entrava, eu fechava a porta e saía. Falava assim, não quero, sabe? Aquela tensão. Então, foi um período que eu precisava recomeçar. E não tinha sentido em nada. Tive apoio psicológico, tive apoio médico. A minha mãe e meu irmão são pessoas surreais. Eles já aguentaram cada parte dessa comigo. Sim. Mas, depois do acidente, eu vi que eu tinha necessidade de ter passado por isso para entender que a minha vida também valia. E que não era só a Brenda, filha do meu pai. Sim. Que eu era uma pessoa. Então, depois do meu acidente, que eu acho que eu acordei. Que eu vi que eu precisava dar um jeito. E aí, depois disso, que eu comecei a engrenar na vida. Na sua vida, eu imagino que o dia 3 de julho de 2015 é como se fosse uma tatuagem, né? Que ele nunca vai passar e vai ficar de forma eterna na sua pele e principalmente na sua memória. O que você lembra desse dia? Não, e o pior é que esse dia é dia do aniversário de um tio que é meu padrinho, né? Nossa. Então, assim, mesmo se eu quisesse esquecer... Sim, não tinha como. Não tem como, né? Então, assim, o que eu lembro desse dia é porque eu morava fora. São as pessoas desesperadas, porque meu pai era muito querido na fazenda, e as pessoas postando, e eu tava na faculdade vendendo brigadeiro, pra você ter ideia, Caramba. com um amigo meu. Um amigo meu falava assim, sobe aqui e me ajuda. Tava eu, uma amiga minha, e tudo acontecendo, e eu lá na faculdade, de boa, tranquila. Eu falo que às vezes a pessoa fala que sente, não sente nada, e do nada, na porta da minha casa, essa é a visão que eu tenho, na porta da minha casa, tiveram que me contar porque tava postando, porque a galera tava postando. Então, assim... eu acho que o que eu mais lembro disso aí é disso e da tortura da estrada. A estrada nunca foi tão longe. Porque nunca chegava, nunca conseguia chegar perto da minha mãe. Então, a coisa que eu mais lembro desse dia é isso. Em relação ao dia 19 de janeiro de 2018, você o considera como um renascimento da sua vida? Um recomeço. 19 é meu número da sorte. Falo que eu tive... É óbvio que eu tive o privilégio de não ter sequelas maiores, né? Porque foi feio. O próprio médico falou. Mas menos 5 quilos aí era vala. Então, assim... Então, é a oportunidade que eu tive de recomeçar. Então, é recomeçar em tudo. Recomeçar até olhar no espelho, pra você ter ideia. Eu fiquei muito tempo sem olhar no espelho. Porque eu virei referência. Sim. Principalmente com o Covid. Todo mundo de máscara. Eu quero qual veterinária? Eu quero a veterinária com a cicatriz na testa. Ir fazer uma escova, a mulher, nossa, você estragou seu rosto com a cicatriz. Nossa, ela falou isso. Então, as pessoas, elas não têm esse feeling de julgamento, de que é certo que é errado. Às vezes a pessoa nem fala de maldade, sabe? E hoje, eu tenho discernimento de não me deixar constrangida com esse tipo de situação. Então, na hora que você fala, eu mando e com certeza a pessoa que vai ficar desconcertada vai ser você. Eu já evoluí muito nesse sentido. Mas isso me privou de muita coisa, de sair, de ver as pessoas, de olhar no espelho. Então, eu tive que recomeçar literalmente em tudo. Eu dançava, a vida inteira eu dancei. Eu saí daqui para fazer faculdade, cheguei na faculdade, falei, não, vou entrar na academia de musculação. Aí tinha aula, na época era fit dance, né? Tinha aula de fit dance. Aí, o que aconteceu? O professor de fit dance teve que ir embora. Aí, o povo da academia, Brenda, entra aí. Eu entrei, então eu dava aula de fit dance, então a dança sempre fez parte de mim. Sim. E aí, depois do acidente, uma pirueta, era eu no chão. Muito tonta, muito desconforto, 2 ligamentos do joelho foram pro espaço. Então, assim, até me achar, eu tava correndo na época, né? Depois que meu pai faleceu, eu comecei a correr. Não consigo correr hoje. Então, até no que me deixava confortável, eu tive que escolher outra coisa. Então, foi realmente o recomeço de tudo. Além dessas datas e além do seu pai, você tem um outro nome que é como se fosse uma tatuagem para a sua vida, que atende pelo nome de Zezé Tiradentes. Qual que é o tamanho da força dela e o que ela representa para você? Nossa, a minha mãe é
É literalmente essa palavra, é força. Eu falo que, na verdade, ela tem uma frase, 2 frases de impacto na minha vida, né? É vamos que vamos. Então, por exemplo, no dia que meu pai faleceu, um dia depois ela sentou comigo e com meu irmão e falou, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente vira coitado, né? E recebe esse afeto das pessoas de dó, de piedade, de ai, tadinho, que não sei o quê. Ou a gente vai pra luta. Então, assim, a realidade da vida da minha mãe é diferente da vida do meu pai. Meu pai estudou no Bituruna, por exemplo. Minha mãe estudou no estadual. Então, assim, minha mãe não teve pai. Meu avô faleceu, minha avó estava grávida. Então, são realidades completamente diferentes. Então, meu pai, às vezes, passava um aperto e ficava... O mundo acabou. A minha mãe, não. Minha mãe, da correria isso, e né? tudo mais. Então, tudo que eu vou fazer, tem minha mãe. Então, assim, ela é meu pilar. Ela e meu irmão. Então, tudo. A força é a palavra dela. Vamos que vamos. E um cafezinho. Claro, com certeza. Pelo fato da nossa vida parecer como um livro de páginas positivas e negativas, todos nós temos momentos impactantes, positivos ou negativos. E por tudo que já aconteceu na sua vida e por tudo que nós já falamos aqui, que você já deixou muito claro, os piores momentos da sua vida foram justamente no que a gente acabou de falar agora há pouco. Então, em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz, primeiro foi quando eu peguei o diploma, que eu achava que eu não ia dar conta. Por causa de todo esse trâmite, né? Claro. E o acidente foi 37 dias antes da formatura, Caramba. Inclusive. E você conseguiu ir? Então, eu era oradora, né? Nossa, e aí? E aí, a vida inteira eu trabalhei em cerimonial da faculdade, né? Eu sempre fiz meus corre, né? Sim. Desde 9 anos eu ganhava dinheiro, entregava panfleto, Legal. trabalhei em eleição, trabalhei em colônia de férias, então eu sempre gostei de ter meu dinheiro. E aí, nesse cerimonial, a gente tinha como, às vezes, descontar de negócio, mas eu gostava do dinheiro mesmo, pra Exato, tá viajar, certo. essas coisas. Então, quando o cerimonialista descobriu que era eu que tinha sofrido o acidente, até então eu ia formar na cadeira. Por quê? Eu rompi 2 ligamentos de um joelho, tive polifratura, e eu quebrei o pé do outro lado. Só que a fratura do meu pé tava 1 milímetro de ser cirúrgico. Então, eu não podia encostar aquele pé no chão, mas eu também não podia forçar aquele joelho que tava sem ligamento. E, na época, eu tava com dreno na cabeça, acharam que não era melhor operar. Então, me colocaram na cadeira. Aí, vem aquele negócio, né? Meu cabelo raspado até aqui. Aí, o cabeleireiro maravilhoso, Douglas, que eu amo de paixão, foi lá em casa, ele tirou uma franja do além, tampou minha cicatriz. E foi uma loucura pra formar, porque desmarcaram o maquiador, desmarcou comigo, eu já tava fazendo sobrancelha pra poder ir. Foi tudo assim... Não vou. O vestido já tinha medida, já tinha tudo. Então, medo de engordar, porque eu não podia andar, não podia fazer nada. Então, foi uma loucura. E aí, o próprio cara do cerimonial me ligou, falando, Brendinha, é você que machucou? Eu falei, foi. Estou contratando 2 seguranças para colocar sua cadeira em cima do negócio da colação, para ficar por sua conta na formatura. E aí, beleza. Aí, eu fiquei mais tranquila. O cara desmarcou, o cara do cabelo e da maquiagem desmarcou, eu tava fazendo sobrancelha pra ir já. E aí, eu queria, desde o início, que fosse uma pessoa que basicamente me criou junto com a minha mãe. Que só ela que já fez minha sobrancelha na minha vida, e eu queria que fosse ela, porque na época ela maquiava. E ela não podia ir porque ela tinha uma formatura de uma sobrinha dela. E aí, essa formatura, ela falou, Brenda, não dá, que não sei o quê. E eu ficava assim, ai, mãe, eu queria tanto que fosse ela, eu queria tanto que fosse ela. Na cadeira dela, o cara desmarcou. Aí, na hora que eu comecei a chorar, desesperada, ela, estou cancelando a formatura, eu vou. E aí, foi ela. E, graças a Deus que foi eu. Falei assim, às vezes é coisa que a gente fica chateada no momento, mas tinha que acontecer. Sim. Que a Iná. Então, assim, tudo estava negativo para eu não conseguir formar e tudo eu conseguia resolver. Sim. E aí, na segunda-feira, eu fui no retorno, porque meu médico do joelho é de Belo Horizonte. Sim. Ele me tirou da cadeira de roda. E eu entrei andando na formatura. Que legal. Então, foi tudo certo. Deu pra realizar esse sonho. Ou seja, aquilo que a gente às vezes acontece muito na nossa vida, né? Que você pensa que vai dar tudo de errado, tudo negativo, você já cria um cenário na sua cabeça. É ansiedade, né? Exato. E aí você vê que acontece totalmente ao contrário daquilo que você tinha pensado. Não, baita relato. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Colégio Genoma. Nossa.
Pressão. Colégio Bituruna. Amizade. Vida. Superação. Amor. Pode ser duas. Pode, fica à vontade. Zezé e Breno. Deus. Tudo. Celso Tavares. É o amor da minha vida. Fisioterapia veterinária. Meu sonho. Animais. Tudo também. Brenda Tiradentes. Nossa. Eu acho que é liberdade. 19 de janeiro de 2018. Recomeço. 3 de julho de 2015. Tristeza. CrossFit. Loucura, né? Não tem jeito, não. Hematoma. Hematoma é a palavra certa. Fotografia. Insegurança. Agora é o jogo do subestimado e o do superestimado. O superestimado a gente não costuma dizer essa palavra. A gente fala, é o famoso não é isso tudo. Vale pra comida, bebida, sei lá. E o subestimado é justamente ao contrário. É aquilo que você gosta muito, você tem muito apego, você gosta, mas você vê que boa parte da galera, que pelo menos está ao seu redor, não dá muito valor. Podemos ir? Sim. Podemos ir? Podemos. Me fala uma comida superestimada. Aquela que você vê que a galera ama, mas você fala, não me pega. Que as pessoas Coco. superestimam demais. Não gosta? Detesto. Nem água de coco? Nunca tomei água de coco. Nossa. Não que eu lembre, né? Essa minha mãe me deu quando eu era pequena, Exato. mas eu não... Eu tenho pavor. E até quando eu como coisa que a textura lembra, Sim. eu já não consigo comer mais. Me fala uma bebida, alcoólica ou não, superestimada. Você não bebe de jeito nenhum. Você vê que todo mundo ama, mas você não bebe de jeito nenhum. Uísque. Água de coco. É, verdade. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum. Não escuto. Gustavo Lima. Sério? Sério. Ó, primeira vez. Eu nunca pensei que alguém falaria isso. Eu tenho um ranço da cara dele, tadinho. Não fez nada. Meu Não Deus. sou muito fã. Agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada. Nossa. Canjiquinha. Me fala uma bebida subestimada. Corote. Eu amo. Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimado. Independentemente do gênero. Ou subestimada, é claro. Eu acho difícil, assim. Ou que você acha que deveria ser mais reconhecido. Uma neva. É algo que você acha que deveria Do meu ter mais... ciclo, né? Sim, claro. Então, assim, eu falo que eu sou a ovelha negra. Todo mundo gosta de uma Você é nível do de contra. música. Em nível de música. Todo mundo gosta de uma coisa e eu não sou muito fã. Vou saber Da disso. mesma forma que eu gosto muito e o meu ciclo todo Detesto. detesta. Maneva, Hungria, Matuê. Você é diferente meu ciclo, da galera, então. Meu ciclo. Então, quando tem um churrasco da galera, ninguém pega o seu celular pra colocar no Spotify. Não. Até porque eu não sou muito apegada a pessoas. Aham. Eu gosto de músicas. Sim. Então, tipo assim, você vai pegar meu celular, tem às vezes até um gospel, aí depois vem um Jorge Mateus, Que legal. aí vem um Hungria, aí depois vem uma Santana. Então, assim, não é pessoas, eu gosto de músicas. O seu pai tinha um grande amor, obviamente, não maior do que sua mãe, seu irmão e você, principalmente, mas que atendia pelo nome de Cruzeiro Esporte Clube. Qual que é a grande lembrança que você tem com ele relacionado ao Cruzeiro? Ele me dando R$50, porque o Cruzeiro perdeu do Estudiantes. 2019, dia 15 de julho de E eu 2019. comecei a chorar. Eu chorava. Na época, tipo assim, eu era muito bitolada Sim. com isso. Estava lá, inclusive, naquele dia. E eu não podia chegar em casa chorando, né? Porque minha E mãe vocês ia brigar estavam onde? comigo e com ele. Tava na casa de um amigo dele. E aí a gente ia tomar esporro junto, né? Porque eu tava chorando por causa de futebol e porque meu pai tava me levando pra chorar por causa de futebol. Aí ele me deu 50. Calou a boca, não. Mas depois você às vezes chorou no quarto. perdeu. Não, eu chorei lá no momento. ele No me quarto, deu... escondida depois, você... Cheguei em casa. Eu nem sei se minha mãe sabe disso, eu acho. Nossa, eu choro por causa daquele jogo até 50 hoje. reais. Oh, Jesus. Defina essa conversa com uma palavra. Eu acho que orgulho, porque eu tava muito tensa, muito nervosa. Entendeu por que eu não te mandei nada antes? Porque... Viu que era totalmente
diferente, não é uma conversa, e sim uma experiência. Se eu tivesse te mandado tudo antes, Eu tinha estudado tudo. você já ia chegar aqui totalmente engessada, pronto para poder responder aquilo que eu tinha te mandado. E foi uma honra incrível poder ter te recebido e eternizado toda a sua magnífica história de superação, de renascimento. Foi uma honra, muito obrigado. Obrigado pela confiança acima de tudo. Seja muito bem-vinda nas outras vezes que você estiver aqui, porque as portas estarão sempre abertas. Na hora da neura a gente volta. Ai, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação e realmente foi algo bem melhor do que eu esperava. Eu já tava bem tensa, deu pra dar uma relaxada, deu pra contar e eu acho que deu pra passar um pouquinho de vivência dessa área pras pessoas, pra elas entenderem um pouco do que eu faço. Muito obrigado, Brenda. Foi uma honra, sucesso, e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.